Cassandre, que gentilmente, já iniciamos a gravação, então, a partir desse momento, de prontidão já aceitaram o convite, né, assim que eu entrei em contato com o professor Márcio, e ele gentilmente se colocou à disposição, o professor Patrício também, né, a partir do convite que o professor Márcio fez a ele. Nós estamos aqui, então, nesse momento, com também os representantes do CABIC e do CSA, a professora Késia de Lucas Bondesan, professora Ivan Aparecido Ruiz, professor Ivan do Departamento de Direito Público e Processual, professora Késia do Departamento de Economia. E também registro aqui, né, a presença do nosso avaliador externo, né, do CNPq, o professor Alexandre Porce, que é da Federal do Paraná, também que gentilmente vem nos acompanhando aí nos últimos EAICs e fazendo a avaliação do evento. Temos aqui também alguns alunos presentes. Então, nosso muito obrigada, né, a todos que estão aqui, apesar dos contratempos e dos compromissos, né, a gente sabe que a agenda de todos é bem apertada. Então, sem maiores demoras, né, a gente vai inverter a ordem que nós havíamos planejado, e eu vou passar, então, a palavra para o professor Patrício Marinho. Antes de passar a palavra a ele, eu vou apresentá-lo, né, e na sequência da fala dele, eu passo, então, a palavra para o professor Márcio. Bom, o professor Patrício Marinho, ele é analista em ciência e tecnologia da CAPES, né, desde 2013. Ele tem formação acadêmica em letras e mestrado em comunicação internacional pela Universidade de Nagoya, no Japão. E atualmente é doutorando do programa de pós-graduação em educação em ciências, químicas da vida e saúde da URGS. Ele atuou na execução de diversos programas de cooperação internacional, inclusive o Ciências Sem Fronteiras, colaborou na concepção do programa CAPSprint e desde março de 2021 é coordenador geral da Coordenação Geral de Credenciamento das Instituições de Educação Superior na Diretoria de Regulação de Educação Superior de Educação. E, nesse momento, ele falará conosco sobre a mobilidade virtual na internacionalização das instituições de ensino superior brasileiras. E, além disso, vai falar um pouquinho também sobre a sua experiência pessoal, né, sobre a sua formação internacional também. Então, já vou passar a palavra para o professor Patrício Marinho e, mais uma vez, agradecemos a sua presença aqui conosco, professor. Fique à vontade. Boa noite, pessoal. Ligando a câmera aqui para todo mundo poder me ver falando tranquilo. Bom, obrigado pela apresentação e pelo convite, né? Bastante interessante para mim falar um pouco sobre isso que eu já tenho trabalhado há um tempo, né, durante minha trajetória na CAPES, e agora estou usando isso como tema de minha pesquisa para o doutorado. Eu vou tentar falar um pouco de uma maneira bem informal, só vou já dizer que no começo da apresentação vai ter algumas leiturinhas que eu vou fazer, pode ficar um pouco chato, mas depois a gente vai falando um pouco mais, que são alguns conceitos que eu acho que são interessantes, principalmente para os estudantes de iniciação científica terem um pouco mais de noção, né, do que é o assunto. Então, deixa eu só compartilhar aqui a minha apresentação. Espera aí que eu estou apanhando desse Meet. Estão conseguindo ver? Agora sim, professor. Começamos a ver a sua apresentação. Bom, então, deixa eu só voltar aqui Como a gente está nessa mesa temática de ciência, internacionalização e fronteiras na sociedade contemporânea, eu achei bem conveniente falar sobre o meu tema de pesquisa, né? E ele é principalmente a mobilidade virtual e o papel dela na internacionalização das instituições brasileiras, né? Então, assim, antes de começar a falar sobre a própria mobilidade virtual, a gente precisa entender um pouco melhor o que é internacionalização
do ensino superior. E esse é um conceito que ele é bem amplo e bem variado, né? Existem várias definições para isso. A mais tradicional que nós temos é o conceito da Jane Knight, que foi, inclusive, atualizado em 2015 por Hans de Witt e Fiona Hunter, né? Então, o que é internacionalização? Para eles, é um processo intencional para integrar uma dimensão internacional, intercultural e global no propósito, funções e entregas da educação pós-secundária, né? Para ampliar a qualidade de educação e pesquisa para toda a comunidade acadêmica e fazer uma contribuição significativa para a sociedade, né? Então, envolve tanto pesquisa, envolve tanto interação com agentes de outros países, instituições de outros países, e não basta apenas ter essa interação internacional, existe a necessidade também de ter um envolvimento intercultural, desenvolvimento de noções globais, que são essenciais para acontecer realmente essa integração entre povos, né? Muitas pessoas, algumas que se opõem a movimentos de internacionalização, que acusam uma suposta, um suposto imperialismo, por exemplo, de países desenvolvidos sobre os em desenvolvimento e tal, eles alegam muito que tem essa imposição de uma cultura sobre a outra. Mas o principal, não digo o principal, mas um dos mais importantes fatores do processo de internacionalização é você proporcionar um entendimento e um ganho mútuo pelo entendimento intercultural, né? Aprendendo com perspectivas diferentes. E aí nós entramos, então, no conceito de internacionalização em casa, né? Que, numa tradução livre, eu gosto desse conceito aqui, que é integração proposital de dimensões internacionais e interculturais no currículo formal e informal, faltou um L aí agora que eu estou vendo, para todos os estudantes dentro de ambientes de aprendizados domésticos, né? E dentro da internacionalização em casa, nós podemos, por exemplo, pegar alguns exemplos que nós temos aqui no Brasil. Eu creio que alguns de vocês devem conhecer o programa da CAPES, né, que é o programa CAPES Print, que ele foi desenvolvido com base na experiência que a CAPES teve em programas durante toda a sua trajetória, e principalmente em aprendizados que teve em programas grandes e mais recentes, como Ciência Sem Fronteiras. Então, era muito comum a CAPES fazer, principalmente no Ciência Sem Fronteiras, investimentos na internacionalização, digamos assim, de mão única, né? Você só mandava pessoas para fora, a internacionalização era vista só como uma atividade que só pode acontecer se você mandar alguém para fora, fisicamente e tudo mais, e era muito pouco feito para a atração de pessoas para cá. Então, o CAPES Print, ele visou buscar movimentos diferenciados dessa visão tradicional que existia. Então, o edital do programa, ele estimulava que as instituições criassem programas de internacionalização conforme as suas estratégias institucionais, mas um ponto super importante que ele tinha era que seria dado, por exemplo, mais pontos na seleção para instituições que incluíssem ações voltadas para a capacitação do seu corpo técnico, né, tanto os técnicos, os estudantes, os professores, para criar um ambiente apto à internacionalização em si, a receber estrangeiros. Então, você poder atrair para essa instituição pessoas de fora, para você criar um ambiente em casa internacional. Então, você não necessariamente precisaria gastar rios de dinheiro para mandar uma única pessoa para fora, porque você poderia criar um ambiente não exatamente idêntico a uma experiência no exterior, mas um ambiente próximo que permitiria às pessoas vivenciarem algo relativamente similar ao que eles teriam uma futura experiência no exterior, né? Então, esse foi um dos pontos principais criados, e a inclusão de eventos e disciplinas em língua estrangeira, podem ser presenciais à distância, síncronas e assíncronas, principalmente com a noção de você deixar essas atividades assíncronas visíveis, né, acessíveis posteriormente para quem quiser
ter a experiência com elas, né? Então, tomar conhecimento e aprender com elas. Então, esses elementos, né, eles podem ser considerados como uma subcategoria da internacionalização em casa, conhecida como mobilidade virtual. Então, o que é a mobilidade virtual, né? A gente vai aparecer aqui na apresentação MV, mas sempre vai ser mobilidade virtual. É um conjunto de atividades apoiadas por tecnologias da informação e comunicação para realizar experiências colaborativas além das fronteiras, em um contexto de ensino e aprendizagem em um ambiente totalmente virtual ou de forma a complementar a atividade física, podendo ocorrer antes, durante ou mesmo depois da mobilidade física. Então, além disso, ele cria uma necessidade de novas competências da instituição, das pessoas que vão conduzir atividades de mobilidade virtual, de forma a aumentar a sua capacidade individual de realizar isso daí e também a capacidade da instituição de manter esse tipo de atividade, né? Então, temos aqui um conceito de mobilidade virtual e um ponto interessante que eu acho é que ele pode acontecer tanto antes, durante ou depois da mobilidade física. Ele não é marcado no tempo. Essa mobilidade virtual só pode acontecer antes ou depois. Você pode utilizar a mobilidade virtual para preparar uma pessoa para ir uma atividade posterior no exterior. Você pode ainda ter uma mobilidade virtual, por exemplo, de atividades de um estudante que está no exterior fazendo, sei lá, um doutorado sanduíche, uma graduação sanduíche, mas ele continuar fazendo atividades aqui na sua instituição de origem, né? Existem várias formas. E também, após, para dar uma continuidade, por exemplo, uma pesquisa com um orientador que você teve no exterior, né? Então, as possibilidades são infinitas, por assim dizer. Então, por que a mobilidade virtual pode ser importante, né? As atividades, né, estratégias que incluem mobilidade virtual, elas abrem portas para os estudantes terem experiências mais ricas, né, mesmo antes de sair do país, ou ter experiências internacionais sem sair do país, né. Aquele conceito que eu li mais atrás de mobilidade virtual, os teóricos que desenvolveram ele, eles enfatizam bastante que pode existir uma pessoa que não tem interesse nenhum de viajar, ou não tem a possibilidade real de viajar, por impedimentos de todas as naturezas, né, por impedimento profissional, ela não consegue viajar, mas por um programa de mobilidade virtual, ela pode ter uma experiência no exterior, pode enriquecer o seu conhecimento, o seu currículo, por exemplo, né, fazendo uma experiência no exterior. E essa é uma coisa que a gente viu agora muito forte durante a própria pandemia, né, que a gente foi forçado a desenvolver as nossas capacidades de fazer atividades de forma remota. Então, para o nosso público do evento de hoje aqui, né, um estudante de iniciação científica, ele pode obter pela mobilidade virtual um preparo maior, por exemplo, para, ao final do seu curso de graduação ou no mestrado que ele eventualmente fizer, ele tentar uma experiência no exterior. Ele vai conseguir tanto ter, por exemplo, uma maior desenvoltura de idioma, como também ele já pode ter um contato com diferentes visões nas disciplinas específicas da sua área, né? Então, são possibilidades infinitas. Então, ele pode trazer efeitos similares, como benefício potencial, né? Pode trazer efeitos similares ao da mobilidade presencial, além de outros muito importantes. Ele pode trazer, por exemplo, internacionalização dos currículos, uma maior sustentabilidade financeira, é mais democrático porque mais pessoas podem participar, né? A parte da sustentabilidade financeira eu acho bem interessante porque na experiência que eu tive na CAPES, eu tinha muita noção assim, de quanto custa cada estudante que a gente manda para o exterior, cada pesquisador, né? Então, muitas vezes o custo de um único bolsista para o exterior, eu posso utilizar para trazer um professor estrangeiro, por exemplo, para o Brasil, e ele fazer uma disciplina, um curso de verão, por exemplo, né, que conte crédito na instituição, no curso dos estudantes, durante algumas semanas, né? Então, e aí eu atendo uma turma inteira com uma experiência internacional pelo custo de um único bolsista que iria para o exterior. Então, você fazendo esse movimento inverso, eu posso fazer isso. E isso pode ser feito também
quem sabe até com custo ainda menor do que trazendo esse professor para cá, numa atividade de mobilidade virtual. O professor ou professores, né, na sua instituição estrangeira, ele fica cuidando de uma turma no Brasil ou uma turma híbrida do Brasil com o exterior. Então, um número maior de estudantes é atendido de uma maneira bastante efetiva. E aí, com isso, proporciona, por exemplo, uma turma híbrida, né, brasileiros e estrangeiros, uma diversidade de visões para os participantes. E aí, novamente, né, ele prepara para a futura mobilidade presencial, né? Ele ajuda a quebrar esse medo que muitas vezes as pessoas têm de se jogarem, né? Eu falo o medo porque eu conheço várias pessoas que tinham muita ansiedade antes de ir, muitos bolsistas pré-partida, eles ficavam muito preocupados, e eu mesmo, nas duas experiências que eu tive no exterior, eu senti esse medo, né? Bate um pouco esse medo aí, mas a gente encara e vai. E tendo experiência prévia, você consegue vencer um pouco isso. E, obviamente, aumenta a cooperação internacional na sua instituição. E, consequência disso, né, isso a gente pode dizer, por experiência com Ciência Sem Fronteiras, que, e eu digo isso como repetindo palavras que eu ouvi de vários professores que tiveram muito contato com Ciência Sem Fronteira, receberam muitos professores visitantes no Brasil e mandaram muitos estudantes para fora, e por conta disso tiveram muito intercâmbio de cooperação por conta dessa experiência, né? Essa visibilidade que a ida dos estudantes brasileiros teve pelo Ciência Sem Fronteiras para fora trouxe a instituição ao Brasil e tudo mais. E isso pode ser obtido também pela mobilidade virtual. E, claramente, não aumenta a qualidade do ensino e na avaliação institucional, né? Especialmente agora que a CAPES tem incluído na sua avaliação quadrienal indicadores que avaliem também as atividades de internacionalização, e, com certeza, as de mobilidade virtual vão entrar. Então, atualmente, onde ocorre a mobilidade virtual, né? A gente tem na CAPES, por exemplo, alguns programas que são os projetos conjuntos de pesquisa, que eles acontecem de forma espontânea, né? Os professores que fazem a proposta de projeto, eles não têm obrigação de colocar isso, mas assim como no edital do print, é um elemento que, se incluído, ele vai somar pontos extra na avaliação do projeto, né? Então, os coordenadores de projetos têm autonomia para inserir atividade de mobilidade virtual, como aulas, palestras, seminários online, e são atividades desejáveis para a CAPES, mas não obrigatórias. Isso é um exemplo. Além disso, a gente tem, fora de programas da CAPES, a gente tem um programa recente de mobilidade virtual internacional, que ele foi criado pela Andifes, né, que é o Programa de Mobilidade Virtual Destino Brasil. Ele é um programa já mais induzido para internacionalização pela mobilidade virtual. E nesse programa são ofertados cursos 100% virtuais pelas instituições brasileiras, em língua estrangeira ou em português como língua estrangeira. Olha só que interessante, né? Você está atraindo estrangeiros para aprenderem língua portuguesa, em português como língua estrangeira. 30% das vagas são para alunos brasileiros e 70% para alunos de parcerias internacionais, né? São 42 instituições participantes e elas oferecem 103 cursos atualmente, né? Pelo menos nas informações mais atuais que eu consegui obter. E ofereceram cerca de 3.000 vagas. Então, é um movimento bastante grande e recente que a gente tem observado. E outro lugar que tem é na própria UEM, né? O professor Márcio vai dar mais detalhes disso, eu não quero dar nenhum spoiler, né? Mas ele me disse que vai falar, então aguardem. No caso, algumas ofertas de disciplinas para graduandos e pós-graduandos, mas detalhes, professor Márcio ou pelo site do Escritório de Cooperação Internacional. Bom, e aí a gente tem, pelo menos na CAPES, né, a mobilidade virtual ela foi um recurso essencial durante a pandemia, né, porque sem ela a gente iria ficar paralisado em tudo. Então,
agências de fomento como o CNPq, a CAPES, elas articularam com seus parceiros internacionais para poder viabilizar de alguma forma a continuidade de estudantes fazerem as suas atividades, seus bolsistas, né? Então, você imagina a frustração que seria uma pessoa passar por todo um processo seletivo, toda a relação que né? Fazer aquelas inscrições, todos os documentos e tudo mais, projeto. E aí, no fim das contas, não, você não vai mais porque não tem pandemia, não tem como viajar, e aí você vai ter que tentar de novo no futuro. Não, a gente tem que tentar uma solução para isso, né? Então, a gente teve alguns exemplos de programas que nós conseguimos viabilizar que os estudantes começassem as suas atividades de forma remota ainda no Brasil, e em alguns deles, nós não conseguimos liberar a bolsa da CAPES em si, com recursos da CAPES em si, né, por questões legais, mas a gente conseguiu com alguns parceiros que eles bancassem, com recursos dele, as atividades dos estudantes aqui no Brasil. Então, o estudante conseguiria se dedicar de maneira exclusiva para aquilo, como ele estaria fazendo se estivesse presencialmente no exterior, enquanto estava realizando as atividades aqui no Brasil. Então, o programa Master of Fine Arts com a Fulbright, a gente conseguiu isso. Doutorado pleno nos Estados Unidos, a gente também conseguiu isso. E o CAPES e Yale, de doutorado em ciências biológicas, nós também conseguimos isso, né? Se eu não me engano, eu acho que o Probral também teve, e o programa de bolsa de pesquisa com a Humboldt. Bom, aqui a gente precisa agora entrar em alguns pontos de cuidado para a atividade de mobilidade virtual de sucesso, né? Uma delas, eu falo isso agora especialmente por conta da minha colocação atual, que eu estou no Ministério da Educação, na diretoria que cuida de regulação do ensino superior, são justamente o cumprimento de exigências regulatórias, né? Que as instituições têm que cumprir alguns requisitos legais para aquela atividade de mobilidade virtual, ela ter alguma validade para o aluno, né? Então, tem uma quantidade de horas que deve ser feita, algum tipo de vínculo dos professores com a instituição, para que aquilo, por exemplo, conte como créditos para uma disciplina, né? E vá contar para a diplomação do estudante, se for alguma atividade que leve a um título. E a divulgação das oportunidades com os requisitos claros aos alunos do que vai ser necessário que eles já tenham para poder realizar as atividades, né? Especialmente os requisitos linguísticos, né? Isso daí ajuda bastante a permitir também que o aluno saiba que ele vai conseguir levar as atividades. E outro ponto que é bastante importante, né? Isso a necessidade de você ter uma atividade, não é uma necessidade, uma obrigatoriedade necessariamente, né? Mas para não deixar ninguém excluído, né, aquelas pessoas que não atendam aos requisitos da atividade de mobilidade virtual, é interessante que tenha também uma disciplina do mesmo tema, com o mesmo conteúdo, mas toda em português, por exemplo, voltada para os brasileiros. É de certa forma, uma redundância, mas é uma redundância benéfica, porque você vai conceder a todos a oportunidade de ter aquele conhecimento básico sobre aquele tema. A única diferença é que a parte do internacional em si, ela não será a mesma, né? E aí nós seguimos para as nossas conclusões, né? E aqui as conclusões elas vão mais voltadas para os próprios alunos de iniciação científica, né? A mobilidade virtual, né, a conclusão que nós temos, ela pode ter efeitos bem similares aos da mobilidade presencial. Ela prepara o estudante intelectual e emocionalmente para desafios futuros. E o estudante que quiser desfrutar dela, ele só precisa atentar para algumas coisas, né? São bem poucas. Primeiro é perder a timidez, né? Segundo é se jogar nos estudos de idioma. Isso daí não tem como contornar. Você tem que se dedicar realmente ao máximo. Não precisa necessariamente você ter o domínio total do idioma para poder começar a fazer alguma coisa. E eu falo isso agora, eu vou falar da minha própria experiência, né? A Priscila, ela deu meu currículo aí, ela falou que eu sou formado em letras, né? Mas ela não falou em qual letras eu sou formado. Eu sou formado em letras japonês, na Universidade de Brasília.
E o curso de letras japonês na Universidade de Brasília ele tem uma peculiaridade, ele é um pouco diferente, acho que dos cursos que tem aí no Paraná. Eu acho que do Paraná também tem uma semelhança com as da UNB. Mas a USP, por exemplo, ela já exige, né, ou costumava exigir, que o aluno tivesse um conhecimento prévio de japonês, porque é licenciatura e ele vai formar um professor. A UNB também é licenciatura e vai formar um professor, só que você pode chegar com 0 japonês. E foi assim que eu fui. E aí eu fiquei sabendo que tinha bolsa para o exterior, quando eu estava lá, né, por programas com o governo japonês e tal. E eu pensei, não, eu quero ir. Só que para ir para o exterior você tinha que ter uma proficiência ou em japonês ou em inglês. E aí, the next best thing que eu tinha na época, né, a coisa mais próxima de proficiência que eu tinha era em inglês. Então eu tive que estudar japonês e inglês, né, japonês do básico ao máximo que eu conseguisse obter, e o japonês, desculpa, o inglês mediano que eu tinha, eu tive que tentar chegar o mais próximo do avançado. Então foram meus 3, 4 anos de curso de japonês com estudo de inglês em paralelo. E aí, finalmente, já no meu penúltimo semestre, eu consegui uma bolsa para o Japão. Chegando no Japão, aquele inglês que eu tinha, ele me serviu bastante para eu conseguir me comunicar com os colegas de turma que eu tinha, que eram de vários países, e a língua meio comum, como todo mundo estava numa turma de básico para intermediário, era o inglês. E meu inglês ainda não era fluente também, né, mas ajudava a me comunicar com eles. E, ao mesmo tempo, eu tinha, comparativamente com os outros, o melhor japonês. O que não queria dizer muita coisa. Mas, na hora das aulas, eu conseguia entender bem o que os professores estavam explicando, e os colegas não, porque os professores explicavam tudo em japonês, de uma maneira assim, muito articulada, muito bem preparada por eles, né? Um japonês fácil de entender. E aí, depois da aula, o que eu tinha que fazer? Os colegas vinham atrás de mim. Eu também já tinha uma bagagem de gramática muito boa. Eu tinha gramática boa, só que fluência de conversação em japonês ruim. Mas eu conseguia entender os professores. Então, depois da aula, vinham os coleguinhas pedir vinham tirar dúvida comigo. E aí lá ia eu explicar gramática, estrutura frasal de japonês e inglês. Então, eu tinha aulas de 9 da manhã até umas 15 horas. Depois eu ainda ficava explicando para os colegas uma coisa, a gente ficava fazendo lá os deveres de casa junto, estava estudando as coisas. E eu chegava em casa por volta das, sei lá, 18, 19 horas. Eu chegava intelectualmente exausto. Acho que dava umas 8h30, 9 horas, eu já estava, assim, nos primeiros meses, primeiros 4, 5 meses, eu já estava desmaiado na cama, dormindo, cabeça doendo de tanto pensar em várias línguas. Mas foi uma coisa que me fez perder a timidez e me fez desenvolver muito bem nessa minha primeira experiência no Japão. Então, o próximo ponto, né, meio que repete um pouco do perder a timidez, é se desafiar quando surgir oportunidades, né? Mesmo que você pense que não tem influência linguística, tenta, se joga. E, obviamente, além de conhecer o idioma em si, você precisa buscar conhecer outras culturas, né? Porque não é só o conhecimento gramatical, vocabulário, e no caso japonês, né, os ideogramas, que vai te fazer dominar bem um idioma, ou conseguir ter uma boa experiência no exterior. É você conhecer as culturas e hábitos dos seus pares estrangeiros também. E óbvio, né, como nem todo mundo vai lá para estudar só idioma, você buscar o domínio de conhecimento da sua área e boas notas, porque isso daí com certeza vai ajudar vocês a conseguirem entrar, por exemplo, tanto numa atividade de mobilidade virtual, quanto numa de mobilidade presencial, né? Quanto melhor você for, mais próximo de conseguir uma aprovação em um programa de bolsas, e eu falo programa de bolsas, aqui vai uma ênfase muito importante, programa de bolsas de qualquer lugar do mundo. Não pensem, não se limitem só a procurar programa de bolsa da CAPES ou do CNPq e tudo mais. Existem muitos programas, muitas atividades que são bancadas por instituições estrangeiras, né, até mesmo por faculdades, universidades estrangeiras, que são voltadas a estudantes de qualquer lugar do mundo, algumas especificamente para estudantes do Brasil, né? Então, fiquem de olho e estejam
o mais preparados possível. Então, assim, vocês viram como é pouco, né? Estudos indicam que é 70% de coragem, 30% de idioma e 89% de conhecimento da sua área, né? Vejam como a conta fecha. Mas é um esforço que ninguém se arrepende, né? O pessoal da maromba costuma falar que o único treino que você se arrepende é o treino que você não fez, né? Então, eu digo isso para estudo também. Então, a única coisa que você pode se arrepender de ter feito sobre estudo é de não ter tentado, não ter estudado. Bom, fico disponível aqui para qualquer pergunta. Se vocês quiserem perguntar agora, pode perguntar. Se quiser perguntar depois, por e-mail, meu contato fica aqui também. E eu agradeço o espaço e a oportunidade de poder falar para vocês um pouco do meu tema de pesquisa. Aqui estão as referências, quem quiser dar uma olhada, né, nesses conceitos que eu falei no começo da apresentação. Fiquem à vontade. Obrigado. Professor Patrício, muito obrigada pela sua fala, muito rica e muito prática, né, bem voltada para os nossos alunos, né, que já estão se manifestando ali no chat. Eu até peço para que os alunos e alunas aqui presentes possam estar colocando ali no chat os seus questionamentos, e nesse momento eu vou passar a palavra para o professor Márcio, e ao final aí, se nós tivermos tempo, nós agrupamos as dúvidas, que às vezes podem ter dúvidas também que possam surgir com a fala do professor Márcio, né? Mas só para comentar um pouquinho da fala do professor Patrício, aqui na universidade, né, nós estamos caminhando muito nesse sentido de implementar a internacionalização na pós-graduação e na graduação, e essa semana, no nosso curso de administração, nós aprovamos o nosso estágio, o nosso regulamento, para que, se caso o aluno, né, ele tenha oportunidade e queira fazer o estágio no exterior, isso já está regulamentado na nossa instituição também. Então, segunda-feira nós aprovamos um conselho acadêmico do nosso curso, né, e hoje mesmo também recebi o e-mail do nosso programa de pós-graduação para que a gente sinalize também a possibilidade de ofertar aí vagas, né, e ofertar oportunidade para essa mobilidade virtual também, né? Então, assim, é muito bom, né, ver que a universidade, ela tem trabalhado nesse sentido, e o professor Márcio certamente vai falar muito sobre isso, né? Então, para os alunos e alunas que estão aqui presentes, né, se quiserem colocar ali suas impressões, suas dúvidas, fiquem à vontade, né, podem fazer isso pelo chat. Eu vou passar, então, né, vou fazer uma apresentação do professor Márcio Pascoal Cassandri, na sequência vou passar a palavra para ele. O professor Márcio Pascoal Cassandri atua como professor associado no Departamento de Administração da Universidade Estadual de Maringá, tanto na pós-graduação, no nosso programa de pós-graduação, PPA, quanto também na graduação. Ele é pós-doutor, doutor, mestre e graduado em administração, e atualmente ele exerce a função de coordenador do Escritório de Cooperação Internacional da nossa instituição. Ele também coordena o grupo de pesquisas Mediata, que é o Metodologias Intervencionistas e Aprendizagem Transformativa. Nesse momento, o professor Márcio falará conosco sobre internacionalização, política e processo. E ele vai abordar um pouquinho, né, das políticas institucionais, mas também contextualizará o processo individual de busca de ampliação do currículo que cada aluno, cada aluna pode promover. Então, professor Márcio, muito obrigada pela tua participação, por ter aceitado o nosso convite de estar aqui conosco, né? Já estamos com um número maior de alunos agora, e que bom que também estamos gravando a apresentação, para que, caso algum dos nossos alunos queira, a gente poder disponibilizar isso para eles também. Então, desde já agradeço e passo a palavra para você.
Obrigado, Priscila. Você só esqueceu de falar que nós somos colegas de departamento, né? Eu estou esquecendo de uns detalhes um pouco importantes, né? Eu falei da Ótimo. formação do professor Patrício, mas não falei que era formação em língua japonesa e o Tá professor ótimo, mas Márcio, né? foi só para descontrair mesmo. Não Exatamente, tinha essa somos super obrigação. colegas e parceiros, né, Márcio? Isso Estamos mesmo. juntos em muitas Priscila foi uma coisas. omissão estratégica, me ajudou na apresentação, fez efeito dramático. Então tá bom, obrigada, gente. Bom, obrigado pelas apresentações, obrigado também à professora Késia, conhecida de longa data da outra instituição, ao professor Ivan, que são representantes do CABIC no nosso centro, no Centro de Ciências Sociais Aplicadas, às alunas e os alunos que estão aqui presentes, que chegaram depois, ou a Júlia, que foi a primeira a chegar, muito obrigado. E antes de qualquer coisa, eu gostaria de dizer, né, talvez o Patrício tenha que se ausentar, mas eu quero dizer que a UEM, a internacionalização da UEM, só está nesse patamar hoje, porque o Patrício tem uma parte muito importante disso tudo. Então, nós não podemos deixar de falar isso publicamente, porque, claro que o Patrício não está mais no processo do Intilab, né, que nós estamos participando, estamos numa fase final, mas ele foi essencial e nós temos ótimas memórias do quanto ele contribuiu lá no início do projeto para que nós chegássemos nesse patamar. Então, a Universidade Estadual de Maringá, hoje, com políticas de internacionalização muito bem definidas, justamente porque nós passamos, professoras, professores, por um processo de mentoria, e isso estava para ser dito um pouco mais para frente, mas já quero dizer, um processo de mentoria, graças ao envolvimento, né, que nós tivemos aí no print, como o próprio Patrício comentou, nós batemos na trave, quase conseguimos esse dinheiro do CAPS Print, fomos selecionados para um processo de mentoria, dado pelo Conselho Americano de Educação, naquela época, muito bem apoiada pela CAPES. Seguimos esse processo, a professora Sandra Schiavi, né, também do nosso centro, e o professor Kotka, atual pró-reitor de pesquisa, estiveram, né, responsáveis pelo Intilab, e durante esses 2 anos, passamos agora pela rodada de avaliações de pares, como se fosse uma banca de tese, né? Quem já passou pela banca de tese sabe. Passamos pela banca de tese aí pelo menos uns 20 dias atrás, e fomos muito bem recomendados, o nosso relatório está muito bem feito, e nós estamos com políticas internas, né, muito bem definidas, e eu gostaria de apresentar isso para vocês hoje. Por isso que, como eu disse para a Priscila, a minha intenção era falar sobre a internacionalização, mas também com o olhar da parte que se refere às políticas, mas também a parte que se refere ao processo. Priscila, você consegue ver meu slide? Perfeitamente, Ah, Márcio. ótimo, ótimo, muito obrigado. Bom, então, né, falando do tema, acho que o tema ele tem tudo a ver com a internacionalização, né, que estamos tratando agora, a internacionalização que tangencia, né, e que está relacionada com a ciência e com essas fronteiras, as fronteiras que agora são rompidas com a virtualidade, né? Nós estamos nessa virtualidade que rompe com as fronteiras físicas, até mesmo, né, vou reforçar a ideia de que o Patrício comentou, da ideia de que anteriormente nós tínhamos de que internacionalização aconteceria apenas pela via do intercâmbio, né? Aquela coisa do intercâmbio que atravessamos as fronteiras físicas e chegamos a um outro lugar. Então, nós estamos falando de fronteiras que agora são outras, são as fronteiras do virtual. Então, nessa fala da internacionalização política e processo, eu quero reforçar dois aspectos. Um, que é a política estabelecida pela universidade, pelas universidades, e nesse caso, os alunos que estão aqui para entenderem um pouco da política de internacionalização da nossa universidade, e um processo, que é um pouco do que o Patrício também disse, desse esforço individual, desse pontapé inicial, que deve ser dado pelo estudante.
nós estamos aqui preparados, nós temos uma política para isso, mas se o aluno não fizer o seu movimento para isso, a internacionalização, como um componente do currículo individual de cada um, não vai acontecer. Então, qual é o sentido desse momento, né? A gente falando para o EAI, que os alunos que estão participando do evento, muitos deles receberam, né, uma bolsa, aqueles que vêm da iniciação científica, como o PIBIC, mas nós temos também o caso de alunos que não, né, estão participando do EAIC, mas não necessariamente que receberam uma bolsa. Então, o sentido desse momento é uma oportunidade para a gente produzir e compartilhar conhecimento. Então, se a gente entender que boa parte de vocês, né, que estão aqui, os alunos, receberam uma bolsa de iniciação científica para desenvolver um trabalho científico, nós imaginamos que houve uma aproximação mínima que fosse com autores, alguns autores, inclusive, internacionais, e esses autores internacionais, né, com os seus grupos de pesquisa, com o processo de aprendizagem que eles passaram, que tiveram seus orientadores, assim como vocês estão tendo as orientadoras e os orientadores para esse trabalho científico, mas nós temos um momento, né, que é esse momento de colocar, de dar visibilidade às pesquisas que a gente fez, colocar a apreciação de um evento, ter a aprovação, que é algo muito gostoso, é uma sensação muito boa de termos um artigo produzido e sendo apresentado num evento científico como esse. Esse é um menu degustação do que muitos terão no futuro quando se aventurarem, né, quando se dispuserem a serem pesquisadores, professores envolvidos na ciência. Então, essa é uma oportunidade da gente produzir conhecimento, mas também compartilhar o conhecimento, justamente porque o conhecimento que vocês estão tendo a chance de receber não é a mesma que muitos colegas, por exemplo, os colegas da sua turma não estão tendo. Né? Vocês são algumas pessoas que estão tendo a oportunidade de receber um investimento financeiro, um investimento de capital humano dos professores e professoras que estão trabalhando para que você seja, né, um pesquisador ou que tenha a oportunidade de experienciar o que é ser um pesquisador, uma pesquisadora. Então, a iniciação científica é para todas as pessoas? Essa é uma pergunta que a gente precisa fazer, né? Será que é para todas as pessoas? Deveria ser para todas as pessoas. Numa universidade pública, gratuita e de qualidade como a nossa, essa seria uma oportunidade para que todas e todos tivessem a chance de sentir, perceber, se experimentar como pesquisadores. Entretanto, nós sabemos que nem todos podem ter a chance de se aproximar da iniciação científica. Por quê? Porque, primeiro, você precisa ter uma disponibilidade para isso. E a disponibilidade significa, inclusive, você receber a bolsa e não ter nenhum outro tipo de remuneração. Algumas pessoas não podem, por uma questão, né, de sobrevivência, precisam estar no mercado de trabalho, precisam participar de outras formas de remuneração para que elas possam sobreviver. Os pais não apoiam, né, ou estão num momento da vida em que há uma necessidade do trabalho, né, no comércio, na indústria, enfim. Então, esses alunos, a gente sabe que muitos alunos do curso noturno não têm essa oportunidade. A oportunidade está disponível, mas eles não podem acessar. Então, percebam que, apesar de ser um evento que nós estamos coroando, né, que estamos dando valor para todos os artigos que foram aprovados, ainda assim a gente precisa considerar os alunos que não tiveram a chance, porque por várias circunstâncias não foi possível a elas chegar até aqui nesse momento. Então, as experiências internacionais, elas também podem ser para todas as pessoas? Essa é uma outra pergunta. As experiências internacionais, elas seriam para todas as pessoas, mas nós sabemos que nem todos os que passam pelos cursos de graduação e pós-graduação da universidade vão ter um componente internacional no currículo. Nem todos terão, assim como nem todos terão um componente da iniciação científica lá no currículo.
né, no currículo vitae, quando você vai procurar um emprego ou quando você vai buscar oportunidades, né, de outras bolsas, ter a experiência da iniciação científica faz muita diferença, assim como as experiências internacionais. Entretanto, eu quero comentar para vocês que a minha experiência de internacionalização foi muito diferente da experiência que vocês talvez estejam tendo, ou que, a partir dessa conversa que nós estamos tendo hoje, possam passar a pensar nela. No meu tempo, né, já há muito tempo atrás, talvez vocês estivessem nascendo, essa geração que está no curso de graduação agora, era um tempo que nós não tínhamos esse incentivo para a internacionalização nem para a iniciação científica. Era um tempo diferente. Até lembrando da fala hoje do professor Kotka, na abertura, né, do evento de abertura, em que estamos comemorando 30 edições do EAIC. 30 edições do EAIC significa que há 30 anos atrás, a Universidade Estadual de Maringá tem 52 anos, há 30 anos atrás é que se inicia um processo de investimento na iniciação científica na universidade. Portanto, é um movimento recente, se nós pensarmos que várias universidades do mundo são centenárias, né? Universidades da Europa, né, principalmente, são universidades que têm mais de 100 anos. Então, vejam que o nosso processo de aproximação da iniciação científica, ou das experiências de iniciação científica, são recentes, e as de internacionalização também. Só para vocês terem uma ideia, aqui na UEM, o Escritório de Cooperação Internacional começa em 1997. Não é um tempo muito anterior, né? É um tempo muito recente em que as internacionalizações, ou pensar a internacionalização, faz parte das políticas da universidade. Então, na minha geração, nós não tínhamos essa oportunidade, mas eu fui um aluno do curso de administração, que naquela época nós podíamos escolher algumas ênfases. E eu escolhi pela ênfase de comércio exterior. Lá naquele passado, nós tínhamos algumas referências internacionais, nós tínhamos um ano todo do curso de inglês, um ano todo do curso de espanhol. Então, nós tínhamos algumas ideias de que o currículo ficaria melhor se nós tivéssemos uma oportunidade de melhorar isso com o componente internacional. No segundo ano só da graduação é que eu fui começar a fazer o curso de inglês, porque nós tínhamos aquele inglês da escola pública, né? Um inglês muito simples, muito limitado, para uma comunicação em língua inglesa insuficiente. Então, no segundo ano, né, já adulto, fui lá fazer o curso de inglês numa escola particular, e graças a outros colegas que já tinham tido a experiência internacional, né, colegas com outras condições financeiras, né, os meus pais não tinham, sou filho de uma família, né, de pessoas com baixa renda, mas que esses colegas nos incentivavam, diziam, vamos fazer uma viagem para o exterior, pós-faculdade, né, e esse foi um incentivo que eu recebi junto com outros 3 colegas, nós éramos em 4, e decidimos, logo em seguida da nossa formatura, fazer uma experiência internacional nos Estados Unidos. Isso em 1998. Só para vocês terem uma ideia, a comunicação com a nossa casa, só um instante que eu vou conectar aqui só um instantezinho. O cabo. Vou fechar aqui rapidamente. Já não se fazem mais baterias como antigamente, né? Patrícia, olha que o equipamento deveria ser aquele bom, né? Mas, enfim, agora sim. Então, voltando aqui, naquela ocasião, nós não tínhamos outras possibilidades senão ligar para casa
por meio de um cartão telefônico, não sei se vocês são desse tempo, né? Em que o cartão telefônico dava para a gente ligar, isso, do telefone público, Priscila, uma vez por semana para a família, 40 minutos a gente falava, né? Então, vários eventos familiares aconteciam e a gente só sabia muito depois. Ah, né? A minha avó morreu nessa ocasião. Nós não tínhamos uma comunicação tal como temos hoje, né? Que todo momento a gente pode se comunicar. Foi isso, né? Fui para os Estados Unidos, com o dinheiro para ficar um mês, me matriculei numa escola da Cruz Vermelha, inicialmente, depois uma escola do YMCA, né, na Associação Cristã de Moços, que são projetos voluntários, de professores voluntários que vão lá dar aula, né, e aí você paga uma taxa, eu me lembro que era $100, mas era muito dinheiro, $100 para pagar por um mês, para pagar a casa, né, nós tínhamos uma casa de família americana que nós ficamos, e era isso que dava para fazer. Então, emprestamos o dinheiro lá em casa, né? Tínhamos um conhecido que poderia emprestar o dinheiro, emprestamos o dinheiro na minha família, e eu fui. E aí tem tudo a ver com o que o Patrício disse mesmo, do elemento coragem, né? Assim, tem 70% da coragem, 30% de idioma. Eu fui com o nível intermediário do inglês também, com muita limitação, mas naquele momento, eu pude procurar um trabalho, né? Um trabalho no mercado paralelo. Fui trabalhar na limpeza de uma grande loja de departamentos, uma loja de esportes, fazer limpeza, né? Lavava banheiro, passava aspirador, levantava às 4 da manhã para chegar no trabalho, né? Nesse trabalho informal, era um bico. E sabe que foi nesse período que aprendi muito mais, né? Que é viver essa experiência da cidade, viver a experiência das relações, ter que se comunicar obrigatoriamente, viver a cultura do país, que me deu condições de permanecer por 6 meses. Por 6 meses eu consegui juntar dinheiro, paguei o empréstimo, fiquei 6 meses desempregado, porque também é importante dizer que a graduação não é garantia de emprego, né? Pode ser uma vantagem, né? Tendo esses componentes da iniciação científica, da internacionalização, não, mas não é uma garantia. Mas foi por esta ousadia, né? E aí eu digo iniciativa, ousadia, o Patrício disse a coragem, né? Que me deu a oportunidade, as várias oportunidades que vieram depois, criando pontes e conexões com outras pessoas. Aí, né, tive a oportunidade do primeiro trabalho no ensino superior, depois fui fazer o doutorado sanduíche, fui na Finlândia, fiquei um tempo lá, depois um pós-doc na Dinamarca. E aí eu fui, né, andarilhando pelo mundo e conhecendo e tendo a chance de fazer várias trocas. Esse é um aspecto muito importante, que o conhecimento e a aproximação com o componente internacional não pode ser apenas uma apropriação de algo que está lá fora, mas alguma coisa que vem de uma troca, que a gente também leva um conhecimento para que o outro aprenda conosco. Então foi isso. E a única forma que nós conhecíamos de internacionalização, Patrício, de fato, era o intercâmbio. Intercâmbio, a ida presencial, física para um outro país. E aí, então, a internacionalização, hoje, ela acontece, deveria acontecer para todos. Também temos a chance hoje, né, diferente do passado, de oferecer uma internacionalização gratuita e acessível para todas as pessoas, inclusive aquelas que não têm condições de se deslocarem fisicamente por conta das limitações financeiras. Sabemos que o custo de um deslocamento, apesar de termos algumas oportunidades de bolsa, cada vez mais escassas nesse momento, mas as que existem, elas ainda exigem um investimento financeiro por parte das famílias. Então, pensar o componente internacional para todos indica que a internacionalização vai nos dar condições de aprendermos mais sobre a diversidade. Você vai aprender que existem pessoas diferentes de você, pessoas de outras religiões, de outros gêneros, né? De uma diversidade que vem de uma composição muito diferente daquela que nós estamos costumeiramente acostumados. Eu me lembro de ter visto a primeira pessoa muçulmana, né?
lá em 98, a pessoa que era vestida, e aquilo me chamou muito a atenção. Então, a aproximação com elementos culturais, né, globais, que não estão acessíveis nesse momento aqui para a gente, mas que passam a fazer sentido. O pensamento crítico muda, a gente pode ir para uma discussão, né, científica, uma discussão de bar com o pensamento mais crítico das coisas como elas acontecem. A construção e a transferência de conhecimento também acontece de uma outra maneira. Eu vejo o mundo com outros olhos, eu me aproprio de outras ferramentas para eu poder aprender outras coisas. E é claro que o elemento da empregabilidade é outro. A gente tem um componente a mais que nos torna, para alguns tipos de trabalho, mais próximos dessa empregabilidade. Então, pensando no mesmo conceito que o Patrício trouxe, né, da internacionalização como um processo de integrar uma dimensão internacional, intercultural ou global, nesses propósitos ou funções do resultado do ensino superior, a gente entende que a internacionalização ela está no tripé do ensino, da pesquisa e da extensão. Não está exclusivamente em nenhum deles, mas está no conjunto dos três. A gente vai ter lá no ensino a chance, né, das trocas internacionais com outras referências, outras metodologias, outras epistemologias, assim como na pesquisa e na extensão. Então, é um processo muito importante que estamos a todo momento em contato. E aí, a internacionalização da UEM hoje, ela vai muito além do intercâmbio. A internacionalização da UEM hoje tem um tema, e o tema é internacionalização abrangente e inclusiva. Essa é uma palavra muito importante para nós. O Fernando está aqui participando dessa atividade, ele faz parte aqui do nosso grupo do ECI e sabe da importância de que a internacionalização não seja apenas um lugar de professores, de pesquisadores ou alunos, mas também de toda a nossa comunidade, incluindo os agentes, né, os técnicos que estão aqui envolvidos. É inclusiva porque todas as pessoas têm o direito de acessar esse conteúdo da internacionalização. Todos quem? Todas as pessoas, incluindo aquelas que chegam internacionais. Nós temos um edital específico na universidade para refugiados e imigrantes. Essas pessoas estão vindo para a UEM de vários países, inclusive nós temos um bolsista aqui conosco, que vem da República do Congo, que faz uma troca com a gente muito importante. A gente só conhece os alunos internacionais hoje porque o Peter, ele nos aproxima de uma realidade do aluno internacional. Então, alunos internacionais, pessoas de diferentes bandeiras, né? As pessoas, gênero, diversidade sexual, diversidade religiosa. Então, a internacionalização inclui todas as pessoas e aí as pessoas de baixa renda também devem estar contempladas se não tem acesso financeiro para fazer intercâmbio ou outras oportunidades de investimento nessa carreira internacional para o seu currículo. Então, contando para vocês um pouco, né, do que nós temos hoje, a internacionalização em casa é uma dessas novidades que a UEM, muito antenada, né, com aquilo que as universidades mundiais fazem, graças a esse apoio, né, que o Conselho Americano de Educação nos deu, juntamente com a CAPES, e aí, né, lembrando de novo do Patrício, a importância disso tudo, é quando a gente aproxima o mundo sem a necessidade de uma transposição de fronteiras físicas, mas o conteúdo do mundo passa a fazer parte da nossa realidade em sala de aula, sem deslocamentos físicos. Então, a internacionalização em casa hoje do ECI é um setor muito importante que tem esse objetivo de desenvolver ações para a inclusão de componentes internacionais e interculturais no nosso contexto universitário, trazendo aquilo que é global para o local e aquilo que é local também para o global, além de trabalhar esse fortalecimento das nossas políticas linguísticas e fomentar as parcerias nacionais e internacionais. E aí, pessoal, principalmente os alunos, né, e professores também, quantas oportunidades nós temos hoje? E aí eu falo de política de internacionalização da universidade.
nós temos um Instituto de Línguas na universidade, que é tão antigo, né, tem quase a mesma idade, ou se não um pouco mais, do que a própria universidade. Oferece curso de línguas, nós temos uma prestação pelo CIP, um projeto bem importante de cursos de idiomas para públicos específicos. Nós temos o Instituto de Estudos Japoneses, Patrícia aqui também, oferecemos a língua japonesa, inclusive nós oferecemos também a proficiência, preparatório para a proficiência. Temos um programa estadual do Paraná Fala Idiomas, inglês e francês, gente, gratuitamente. Tudo gratuitamente. Eu estou falando apenas de oportunidades gratuitas que a universidade oferece. Temos também o programa de integração estudantil ProInt, com mais curso de inglês instrumental, francês instrumental, português como língua estrangeira e língua, o português como língua estrangeira e língua portuguesa. E voltando aqui ainda a falar do Paraná Fala Idiomas, para os professores, né, que estão aqui, nós temos cursos específicos para a instrumentalização de professores para que eles ensinem em língua estrangeira, como o IEMI, o inglês como meio de instrução. Inclusive, eu sou aluno da turma atual, para que a gente possa, com o inglês que a gente tenha, oferecer disciplinas na grade curricular dos cursos, da graduação, da pós-graduação, em língua estrangeira. Olha que oportunidade. E temos também os cursos preparatórios para os exames de proficiência, como o TOEFL, esse exame da língua japonesa também, que temos tido bastante sucesso aí com essa metodologia que o pessoal do IEJ produziu. Temos também a promoção de eventos e palestras em línguas estrangeiras para a comunidade acadêmica, temos a mobilidade internacional virtual, né, e aí fazendo uma partezinha aqui, até para reforçar, foi uma novidade que a pandemia nos trouxe, de ter que pensar oportunidades de internacionalização sem a transposição de fronteiras físicas. Então, nós temos a oferta da mobilidade internacional virtual para a graduação e para a mobilidade internacional para a pós-graduação. Aqui nessa característica dos alunos que vêm de fora para o EM. Então, nós recebemos alunos, principalmente da América Latina, que estão fazendo disciplinas nos cursos de graduação, e alunos também do mundo todo, né? Algumas experiências não são tantas assim, para a mobilidade internacional na pós-graduação. Os alunos podem fazer suas disciplinas, tivemos várias ofertas, os professores se dispuseram, a própria Priscila, né, comentou que nós estamos agora num outro momento que nós estamos abrindo a oportunidade para que os cursos de pós-graduação, os professores ofereçam vagas às suas disciplinas, inclusive eu vou oferecer para mim, Priscila, espero que você ofereça também. Essas mobilidades internacionais virtuais dão a chance de trocas muito importantes, gratuitas. É claro que aí vai uma crítica, né? Inclusive que um aluno nos fez, dizendo, professor, o que falta é um pouco da interação com a cultura do país. A mobilidade internacional virtual, ela não dá essa oportunidade, mas você faz várias trocas importantes em sala de aula virtual. Temos o intercâmbio de aprendizagem, que estamos também oferecendo aqui na universidade, como o COIL e o BRAVE, rapidamente dizendo que intercâmbio de aprendizagem é quando professores oferecem a chance de que em sala de aula se resolva ou se trate de um problema que contextual, que é da própria localidade, junto com professores de outras universidades e com alunos dessas universidades. Então, nós já temos 2 experiências em funcionamento aqui na UEM e que temos outras já estabelecidas para o ano de 2022. A pandemia novamente nos deu a chance de aprender sobre intercâmbio de aprendizagem. E a internacionalização do currículo, que é um tema bem atual, em que a gente está pensando, disciplinas que vão poder tangenciar aí a interculturalidade, para que os alunos tenham um componente intercultural, global, nas disciplinas, além da oferta de disciplinas disciplinas em língua estrangeira e, possivelmente, no futuro, um curso inteiro ofertado em língua estrangeira para atrairmos mais alunos internacionais para a nossa universidade. Bom, gente, então, finalizando aqui a minha fala, no adiantar da hora, nós temos aqui essa estrutura do ECI, o ECI fica próximo à reitoria, temos um setor de acordos internacionais, que temos mais de 60 acordos com países de todos os continentes,
temos um setor de projetos internacionais que busca oportunidades de financiamento para pesquisadores e também bolsas para os nossos alunos. A professora Karina está a cargo. A nossa equipe é composta de professores também que estão na pós-graduação, que são professores como a gente, né? A cursos internacionais nós temos o professor Michael, que é da enfermagem, a professora Lilian, que é do LG, temos projetos internacionais com a professora Karina lá do Nupélia, temos a mobilidade, acordos internacionais do professor Fabiano, de design e moda, e a Bia, programa de mobilidade internacional com a Lilian e com o Michael, e internacionalização em casa com a professora Luciana Cabrini e a professora Milena. Então, nós temos que finalizar dizendo, internacionalização é política, porque a universidade oferece e precisa oferecer uma política específica para isso, mas também os 70% da coragem, os 30% de idioma e os 89% de conhecimento da área, né, como a referência do Patrício. Bom, é isso. Eu também desejo muito que, mesmo que os alunos não tenham começado ainda o curso de línguas, que o façam a qualquer tempo, ainda há tempo, temos chance, temos oportunidades gratuitas, o ECEI está aqui disponível para tirar todas as dúvidas, os professores também que precisam, né, de apoio para compreender esse processo, nós estamos aqui. Então, agradecemos a oportunidade também de fazer a nossa divulgação do trabalho que a universidade oferece para a nossa comunidade acadêmica. Muito obrigado. Muito obrigada, Márcio, pela tua fala, né? E, assim, uma fala bem, também pessoal, né? Você colocou aí a tua experiência, os teus aprendizados, as suas dificuldades, né? E assim, eu compartilho muito do que você disse, né? Você falou que o Escritório de Cooperação Internacional, ele na UEM existe desde 97, exatamente o ano que eu ingressei na universidade como aluna, né? E aí eu sinto muito essa ausência mesmo de possibilidades, né? Senti muito, daquele momento ainda a gente não tinha tantas oportunidades como os alunos hoje têm, e essa riqueza da fala de vocês, né? Das possibilidades, do que eles têm que buscar, como eles se preparam, né? Não é um processo ausente de percalços, né? Vão acontecer alguns obstáculos, mas a gente incentiva demais os alunos a terem essa experiência. Então, eu gostaria de agradecê-los, né, imensamente, mais uma vez, pedir as nossas sinceras desculpas em função do problema que aconteceu inicialmente, né, do acesso à sala, agradecer ao professor Patrício, que gentilmente também colocou a sua apresentação ali para quem quiser baixar, né, e eu queria, né, nesses poucos minutos, a gente vai ter aí alguns minutinhos, se alguém quiser fazer alguma colocação aqui no chat, ou os meus colegas também do CABIC, a professora Kézia, o professor Ivan, se quiserem também colocar, né, algum questionamento ou alguma fala, para a gente já caminhar para o nosso encerramento. O professor Ivan solicitou a palavra, já passo agora para ele, então. Ok, boa tarde, boa noite a todos. Inicialmente, eu gostaria de usar a palavra aqui como membro de CABIC pelo CSA, cumprimentando a minha colega de CABIC, a Priscila, e também a minha colega Kézia, e também agradecer aí ao professor Patrício pela excelente exposição esclarecedora, né, que traz aí seus conhecimentos. Da mesma forma, ao professor Márcio Pascoal, pela sua excelente explanação. E aproveito também para cumprimentar o professor Alexandre, que está acompanhando o nosso trabalho, avaliador aí do nosso evento. Quanto à palestra, foi muito esclarecedora. O que eu sinto, né, na universidade, e eu, como da área de direito, tenho uma séria dificuldade na questão do intercâmbio. Eu mesmo tive que fazer todos os meus estudos no Brasil, fora, né, o meu pós-doutorado em Portugal, a minha pesquisa que eu me realizo na Itália. Tem uma séria dificuldade, e eu vejo isso também com os alunos. Evidente que
eu entendo que falta, talvez, na universidade, trazer mais isso, essa informação, esses esclarecimentos aos nossos acadêmicos. Lógico, aliado aí, nós temos todas essas questões tão bem colocadas pelos professores, da questão da língua, que é uma dificuldade, mas nós temos aí também o Instituto de Línguas, enfim, a questão hoje colocada pela pandemia, que gera toda uma dificuldade para esse intercâmbio, essa internacionalização. Mas é um momento que nós estamos passando e que vem trazer aí para nós novas experiências. Não é por isso que a gente deve deixar de dar continuidade e avançar. Então, eu acho que palestras como essa, evento como esse, é muito esclarecedor. É uma pena que, né, nós tivemos esses problemas inicialmente, mas agora vai ficar gravado e vou divulgar junto ao departamento no meu curso, para que os alunos tomem conhecimento e, né, buscarem informações para que eles também possam buscar essa internacionalização, seja a questão presencial ou virtual. No mais, eu só gostaria, Priscila, mais uma vez, de agradecer a todos, né, que se dispuseram a vir aqui trazer esses conhecimentos para nós, que foi muito esclarecedor. Muito obrigado. Obrigada, professor Ivan, pela sua fala, né, e agradecendo realmente os palestrantes. O professor Patrício também gostaria de fazer uso da palavra. Bom, gente, primeiramente, queria agradecer ao professor Márcio pela excelente apresentação. Eu acho que eu escrevi aqui escrevi aqui no chat, né, que o meu envolvimento foi só um papelzinho coadjuvante, né? Era um figurante, na verdade. Vocês que fizeram um espetáculo, e por toda a apresentação que o professor Márcio fez, é a impressão que eu sempre tenho toda vez que eu escuto uma atualização sobre o que vocês fazem na UEM. É sempre muito orgulho que eu tenho, porque vocês fazem sempre um trabalho de excelência, e é uma evolução exponencial toda vez que eu sou atualizado sobre as atividades de vocês. Então, eu queria dizer realmente para os estudantes da UEM que a situação que vocês têm, tanto da estrutura que foi criada para dar o apoio para o desenvolvimento linguístico de vocês, ela é uma situação ímpar. Vocês não vão achar isso nesse mesmo patamar que vocês têm aí em outro lugar. O tempo que o professor Márcio fez lá, o intercâmbio dele, era o tempo que eu estava entrando na graduação, né, na UNB. E eu vou te falar, eu fui em 2002 pela primeira vez para o Japão, e a situação que a gente tinha era basicamente a mesma que você. Era um cartãozinho lá de ligação internacional, que você tinha 40 minutos, gastava uma nota preta da bolsa para poder ligar e falar com a família e tudo mais. A gente tinha um pouco mais de recursos tecnológicos, né? Já tinha e-mail, né? Mas não era que nem hoje, que a gente tem WhatsApp e tudo mais. Então, a situação, né, por mais que essa descrição para os jovens de hoje seja meio cringe, né, é uma situação muito privilegiada que vocês têm agora, né? Então, aproveitem toda a estrutura que vocês têm. Ela, com certeza, vai propiciar a vocês um sucesso enorme, com muito menos perrengue do que a gente teve que fazer. E assim, muitas vezes a quantidade de opções ela acaba confundindo as pessoas, você não sabe qual opção utilizar e tal, mas tentem, né? No meu tempo, a gente meio que tinha poucas opções, então eu tinha que ser criativo para conseguir fazer muito com o pouco que tinha. Hoje em dia, vocês têm que ser criativos para saber o que aplicar das diversas opções que vocês têm. Então, vejam bem o que vocês têm e utilizem essas opções aí de curso de idioma que vocês têm disponível, intercâmbio e tudo mais. E não deixem as oportunidades passarem por distração, né? Então, eu queria mais uma vez agradecer vocês pelo excelente trabalho e estou aberto aqui para qualquer pergunta que vocês ainda tiverem. Se caso alguém quiser fazer uso da palavra ou colocar a sua pergunta ali no chat,
senão nós caminharemos ali agora para o encerramento. Alguém gostaria de fazer alguma questão? Alguma colocação? Priscila, só um comentário último. Se o professor Ivan tiver alguma sugestão para nos dar, né, da forma de melhorar a nossa comunicação, estamos aqui, professor. Nós somos a universidade, né, e precisamos do feedback de vocês para melhorarmos também, tá? Fique bem à vontade. Ô, professor Márcio, é que a pandemia pegou todo mundo numa situação difícil. Até antes da pandemia, que eu tinha muito contato com a Itália, professor, e até ter um intercâmbio, um convênio com a Itália, eu estava já para trabalhar, para levar pessoal nas salas de aula, visitar as salas de aula, fazer uma ampla divulgação. Porque, infelizmente, eu falo isso pelo direito, não conheço outras realidades. No direito, talvez eu vejo que os alunos não tenham essa informação do que nós dispomos na universidade. Então, professor, falta chegar para lá falar no seu curso. Pode chamar que a gente vai lá falar no seu curso. Sim, eu vou aceitar e vou programar isso aí. Muito obrigado. Pessoal, então, nosso muito obrigada a todos e todas que estiveram aqui conosco, aos palestrantes dessa noite, ao professor Alexandre Porce, que nos acompanhou nesse momento também, nosso avaliador do CNPq, e dizer, né, só para fazer um encerramento mesmo, que o Márcio faz esse trabalho com excelência também lá no nosso curso, né? Então, nós já pegamos os calouros, já na palestra de recepção, nós já falamos sobre as possibilidades, né, de mobilidade, de iniciação científica. Então, acho que esse é um trabalho também que a gente pode fazer nos demais cursos também, né? Então, nosso muito obrigada, professor Patrício, professor Márcio, e todos os que nos acompanharam até então. E qualquer coisa, né, os professores deixaram seus contatos, vocês podem entrar que com certeza eles responderão e esclarecerão as dúvidas de vocês. Então, a gente vai encerrar nessa reunião agora, e um grande abraço a todos vocês e uma ótima noite para todos e todas. Obrigado, abraço a vocês. Até logo. Obrigado.